Olá, mais uma vez estamos aqui com Tributos com Café para a gente falar um pouquinho sobre uma linguagem popular tributária, para você entender como que a gente trata e lida no dia a dia com os tributos. Eu sou Carlos Faria, da CAF Soluções Contabilidade, e esse aqui é o meu amigo Alex Rodrigues, da Tax Senior, Assessoria Tributária. E a gente vai começar a bater um papo aqui sobre cruzamentos de dados, né, Alex? Coisinha chata que o empresário às vezes fala que sabe como é que funciona, mas antes de começar, vamos dar aquele tradicional brinde. Opa! A gente sempre brinca que Tributo com café não falar de podia ser tributo com diferente, café né? sem café. Vocês já notaram que hoje está todo mundo com o moletom da vovó, com o moletom da mamãe, né? O frio chegou aqui no interior. O interior fez 25 graus, o pessoal se agasalha. Eu né? brinco que chegou 15 graus já é Armagedon, né? Já pode Armagedon, chamar as Forças Armadas Você acha? que Ribeirão Preto, O brasileiro, o Franca. brasileiro interiorano, né? Vamos falar assim, não bateu- sai de dentro de casa. Saiu 15 graus, já pode chamar que tá no final do mundo. Mas, pessoal, novamente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tributo com Café. Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente brinca que nós somos da área, tira um pouco o sono, que a gente sabe o tamanho do problema que é, e para o empresariado, às vezes, ele dá de ombros, vamos dizer assim, né, Carlos? Quando a gente fala, ó, eles sabem o que você está fazendo, eles estão vendo as suas informações. Ah, mas o que aconteceu? Nada, né? Hoje a gente vai falar do cruzamento de dados e entender como é que o fisco controla a nossa vida através do nosso cartão de crédito, do nosso Pix. Vamos começar falando de uma polêmica que já morreu? Morreu, entre aspas. Para a Receita nunca morreu, viu, Nunca. pessoal? Vocês já vão entender do que a gente está falando. Vocês lembram que saiu no jornal, na mídia, enfim, teve um vídeo publicado por aí, falando da tal do controle do Pix, quem fizesse transação acima de X mil reais. 5 mil reais, já- pessoa física, e 10 mil reais, pessoa Isso, jurídica. Exato. Quem fizer essa transação já estaria ali no escopo do radarzinho da Receita, enfim, até que o governo recuou em algumas coisas, mas eu tenho uma coisa para te falar. Não acabou não, viu, pessoal? Ledo engana, né? Exatamente. Engana-se quem acha que o leãozinho está quietinho lá no canto dele e não está vendo todas as operações, tá? E essa regra já existe há muito mais tempo e com um nível bem menor, né, Carlos? São a regra, se não for me engano, é R$ 2.500. R$2.500. Operação de R$ 2.500 para pessoa física, se não for me engano, acho que é R$ 5.000 pessoa jurídica. Já entra no radar, já é obrigado os bancos comunicarem ao governo qual que é a origem, a fonte do recurso, o que foi, né? E eles enviam para a base da Receita Federal essas informações, né? Os próprios bancos fazem isso. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um caso hipotético. Eu, Alex Rodrigues, né? Gente, isso aqui é um caso hipotético, tá? Não estou fazendo coisa errada, não. Mas eu, Alex Rodrigues, tenho lá R$20 mil de limite no cartão de crédito e todo ano eu vou lá e declaro para a Receita a renda mínima, né? Esse ano, quanto foi o teto IR? 30 e... Cara, é 2.800 por mês, né? 2.895 Vou reais. colocar 36 mil redondo, a gente sabe que é um pouquinho a menos, viu, pessoal? E eu vou lá, declaro todo santo ano que eu ganho 36 mil reais, mas todo santo mês eu gasto 20 mil no meu cartão de débito, mais 20 no cartão de crédito, movimento lá 50 mil no Pix, fala amém para atrair esses números. Isso é hipotético, né? Porque isso aí é movimento muito mais do que isso, né? Quem Hipoteticamente ele tá falando... Movimentar a gente pode até movimentar. Hipoteticamente ele tá falando 20, mas é muito mais. Não Deve quer dizer ser que é uns lucro, não, 60, viu, pessoal? 70 mil. E aí, esse belo espécime aqui que está falando com vocês, vai lá e declara para a Receita 36 mil, 36. Vocês não acham incoerente uma pessoa que gasta por mês no cartão de crédito, débito e de Pix, vamos colocar aí 70 mil reais, que declare uma receita, né, de provimentos, de ganhos de 4, 5 mil reais por mês? O que você acharia, Carlos? Se a sua esposa chegasse para você, amor, nós vamos gastar todo santo mês 70 mil reais, mas você só ganhasse 4, o que você ia falar para ela? Você fala, mulher, você tá doida? Fala, meu bem, me mostra que mágica que é essa. Qual seria a sua reação? Cara, eu ia coçar assim. Da onde tá vindo esse dinheiro? Não tem outra explicação, né? Depois eu vou até tomar um café, gente. Eu ia coçar assim, mas tá vindo de algum lugar que eu não tô sabendo? Amor, que plantação que é essa, né? Tem outra fonte de recurso que eu não sei. Pois deixa eu até recuperar a compostura aqui. Na cabeça da Receita não é isso que eles vão pensar, não, tá? Eles vão pensar que tem uma terceira renda, não, viu? Não, agora, assim, piadas à parte, a Receita já vê isso aí, né? Ela sabe que você está fazendo alguma coisa errada, praticando algum ato, digamos aí, ilícito ali, que não condiz com a realidade da sua renda, né? O cruzamento dos dados, aquela tradicional
notinha paulista, né? Que você passa no supermercado. Já pensou que legal? Você vai lá no supermercado fazer uma compra. Quer nota paulista? CPF na nota? Né? Põe CPF na nota aqui, senhor, por favor. Minas tem, Goiás Preciso tem. baixar porque Não só em o São Paulo. governo pede que coloca, né? Então tem que colocar. Aí você coloca lá nota paulista lá, ou nota mineira, nota goiana, seja de onde for. Põe o CPF na nota. No final do mês, somado todos os seus CPFs em notinha, ultrapassa facilmente ou provavelmente a renda que a pessoa está declarando ali. Ah, eu tenho uma renda de R$3.600 Só aqui. no açaí eu gastei 4. Que conta é essa? Fecha os dados? Não fecha, né? Peraí, agora a dor de cabeça foi para outro lugar. A dor de cabeça mudou de cabeça Você aqui. tá pensando, né? Você vai Então, pensar. não fecha, a conta não fecha. Aí o pessoal vem e na hora de fazer a declaração do imposto de renda, vira para o contador e fala, me ajuda aí, né? Eu não quero que o governo me pegue. Então, eu vou mandar fazer umas camisetas para mim. Eu faço imposto de renda, não faço milagre. Porque é uma coisa que eu preciso mandar fazer e preciso estampar isso aí, né? Então eu vou em breve falar com o pessoal da The Rio Uniformes lá, o Fabinho, nosso amigo Fabinho. Pedir para ele fazer umas. Bom, abraço, Fabinho. Figuraça. Fabinho tá na Itália curtindo lá. Eu falo, cara, a gente tá aqui trabalhando. Aí, não. Fabinho, ó, não esquece que os gastos lá fora também a Receita tá monitorando. A Receita monitorando. Deixa eu te falar um negócio. Chegou esses dias agora. Cruzamento de dados de importação, essas coisas, também funciona, né? A Receita pega, né? Demais. Gente, se a gente for pegar aí desde o projeto SPED, agora vamos entrar um pouquinho no contabilês, mas sem muito. Projeto SPED significa Sistema Público de Escrituração Digital. Para quem é um pouquinho mais velho na área, que não é o meu caso, que eu sou uma criança. Eu nasci ontem. Estou quase aposentando já por tempo de contribuição. Antigamente todos os livros eram físicos, né? Livro contábil, diário, enfim. Eu não vou me saber precisar bem a data. O governo federal falou: vamos criar um tal do sistema público de trazer tudo aquilo que está indo em papel, trazer para informação digital. De lá para cá, a Receita veio só encher o banco de dados, né? Para nós que somos da área, é uma facilidade boa, né? Antigamente, eu me recordo que em empresa que eu já trabalhei, o depósito de papelada é maior que o depósito de matéria-prima, né? De lá para cá, esse governo vem enchendo o banco de dados, né? Então, quando você vai fazer seu imposto de renda, tem aquela pré-preenchida, você aperta um botãozinho e está tudo, você fala, nossa, que facilidade. Gente, de onde você acha que vem aquilo lá? De cruzamento de dados, né? Mas voltando a falar da importação, a taxa das brusinhas, né? Como a turma apelidou aí. Gente, a Receita, ela só não pegou aquele cara que dá o miguezinho, quando a gente costuma brincar de importar lá, vamos chutar aí 300, 400 mil por ano da Shein, da Shopee, porque ela não quer, tá? A taxa, ela veio exatamente para falar, meu amigo, estamos de olho e a gente vai te cobrar. Mas todo o cruzamento de dados, ainda mais de adentrar produtos dentro da fronteira do Brasil, seja por Porto Seco ou por Porto Marítimo, já está no radar da Receita. O que acontece muitas das vezes, em região fronteiriça, eu falei isso que eu tenho escritório lá em Foz do Iguaçu, parceria com a doutora Hanna, é que o pessoal traz coisas debaixo do pano, né? São 2 crimes, gente, descaminho e contrabando, tá? Eu tenho só 2 representações no escritório de descaminho e contrabando. Dá mais trabalho que cuidar de 5 recém-nascidos chorando ao mesmo tempo. Então, vocês não têm noção do tamanho do problema que é. A gente está falando de crime federal, né? Então, todo esse banco de dados está sendo cruzado, sim. Esses dias agora teve um questionamento, né, de um cliente que ele falou comigo lá, falou, o contador que faz para mim lá, ele falou que trazer essas importações assim é só arrumar dor de cabeça. Então ele falou para poder começar a comprar os produtos nacional. Mas nacional, Carlos, não tem os produtos, como que eu faço? Aí eu falei, olha, o cruzamento de dados é fato, vai acontecer, a Receita Federal ela vai verificar isso e vai te notificar. O correto é você fazer o processo de nacionalização do produto. Ou seja, o produto chegou, faz o processo todo lá da inclusão do produto, gera as notas fiscais, que deve gerar de notas de entrada, faz a invoice, através da invoice, né, todo o processo, recolhe os impostos e põe o produto no Brasil. Pronto. Vou lembrar do tempo de Porto Santos, DI, tem a DI, né, a invoice, checklist, depois faz-se a DI, nasce a nota fiscal de entrada. Nota fiscal de entrada. Deu até saudade do Porto Santos. Não, e assim, o que acontece? Tem muita empresa que não sabe que é esse o processo que tem que ser feito. Exatamente. Aí eles põem o produto aqui de importação, fica parado lá no desembaraço. Na hora que desembaraça, sai de lá, chega no lugar e chega uma notificação da Receita Federal.
E quando eles o pegam, Estado também, né? Que o e Estado quando também vai eles atrás. pegam, pessoal, não é multinha sei lá, de 10% não, tá? Por mais que há um julgado, né, do STF falando que multa não pode ser mais que 100% do valor do tributo, mas eles estão majorando em cima de valor de produto, enfim, então, como se diz os mineiros, o buraco é um pouquinho mais embaixo. O que você tem que pensar é o seguinte, ó, vai trazer uma mercadoria de fora, coloca na conta. Você tem imposto de importação, você tem IPI, PIS/COFINS, ICMS, enfim, todos esses tributinhos aqui, normalmente, se o seu produto vai entrar ali na invoice, né, que é o primeiro documento, a gente brinca a nota fiscal do comércio exterior, né? Se ele vai entrar lá para você a R$100, com os tributos ele vai para 180 tranquilamente. Ainda mais se for um produto eletrônico, se não for uma coisa assim de necessidade básica da sociedade, um remédio, enfim, alguma coisa que seja mais necessária, que normalmente, por exemplo, coisa da agricultura tem, a maioria dos impostos são zerados, né? Que o Brasil não quer quebrar a galinha dos ovos de ouro, né? Que é o agro, Sim, né? que é o agro. Mas, meu amigo, a gente está na região fronteiriça, vamos trazer isso para o dia a dia e vamos trazer isso para uma ideia de orçamento doméstico, né? A gente estava brincando lá no começo lá da esposa do milagre de gastar 70 mil no cartão Sim. e, enfim, a renda familiar. Vou colocar a renda familiar para não falar que tem coisa errada aí no meio de campo, né? Vamos pensar a ideia lógica de orçamento familiar. Acabou que o cidadão ganha lá R$10.000 por mês e ele não consegue gastar 15, né? Não tem como, né? Então, não existe milagre. Da né? onde surgiu esses outros 5 mil, a diferença desses outros 5 mil? Gente, é exatamente essa visão bem simplista, né? Uma visão bem primitiva, né? bem primitiva e simplista, e assim, não tem como. Você gasta o que você ganha. Não tem jeito de você gastar mais. Se gastar mais, pode ser que gastou ali na fatura do cartão, que vai ter que pagar no outro mês. E na hora que você vai ver, a bola de neve gigante, né? Então, não tem como você gastar mais do que você ganha. Vamos entregar o nome dos dedos duros da Receita? Quem que é o pessoal que Opa, vai lá. Vamos lá. Começando, comprei um imóvel, tá no meu nome, eu tenho uma casa. Quando você vai no cartório, faz a certidão de transferência, a matrícula, etc., o cartório entrega um negocinho chamado de MOB, né? Que é a declaração de movimentação. Ali vai falar quanto que você pagou, qual que é o rendimento, o nome das pessoas, se está usufrutuário, enfim. Quando você tem umas 4, 5 casinhas alugadas, e a imobiliária todo santo mês também, todo santo ano, ela vai lá e entrega também, que você recebeu de proveitos de aluguel X mil reais. Quando você vai no seu médico, que ele te pergunta com nota, aí é de média. Exatamente. Plano de saúde. Exatamente. Quando plano de saúde já entrega tudo. A gente tem muito cliente na área médica, né? Inclusive, tem um episódio que a gente tem no canal, que eles falam assim, o médico pergunta, você quer com nota ou sem nota? Ah, meu amigo, com nota é 200 a consulta, sem nota é 150, né? Isso aí também, todos os planos de saúde entregam isso aí, até mesmo porque o gasto com saúde não tem limite para batimento, né? A escola que você paga pro teu filho, meu amigo, também Sim, a escola entrega todo santo mês. Tá lá. Então, quando você aperta aquele... tem a Decred, né, que é do cartão de crédito. Do cartão de crédito. Tem das movimentações financeiras, a ECF, você fala? A ECD, ECF, enfim. Então, quando você aperta lá o botãozinho que seu imposto tá preenchido, atrás tem os camelos, né, chamado contador, que tá ali só mandando informação, né? Então, se você acha que é muito legal aquele negócio, né, faz um jantar bonito com a esposa, vai pagar lá o cartão, só aproxima lá no débito, você fala, ninguém tá sabendo disso aqui. Passou aquele cartãozinho, meu amigo, de forma mensal ou de forma quinzenal, agora eu não vou lembrar o período, as operadoras já vão mandando lá para a Receita, né? Isso, dependendo do tipo da operadora, é diária, né? De forma diária. Mas aí o cidadão fala assim, não, mas espera lá, eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão por mês e eu posso gastar 100 mil reais, minha empresa me dá esse poder. Tá certo ele falar isso aí, Carlos? Se você não fizer a retirada correta... Então, até estaria certo, dependendo do prolabore que ele tem. Se ele tiver um prolabore saudável, que vá comportar isso, ótimo. Se ele não tiver um prolabore, ele tem que ter retirada de caixa. Para ter a retirada de caixa, a contabilidade tem que estar em dia, apurando para ver se a empresa tem lucro ou não. A empresa tendo lucro, aí nada impede ele fazer ali uma antecipação. Lembrando que esse termo é um termo brasileiro que foi criado, né? Antecipação de recebíveis, antecipação de lucro. Não existe antecipação de lucro na contabilidade. Então, um contador bom brasileiro aí criou uma nomenclatura lá e os outros foi no embalo e, assim, a gente faz uma retirada de caixa. Praticamente a retirada de caixa e aí o cara depois vai lá e incide lá no final do ano na distribuição de lucro. Sim. Aí essa distribuição de lucro ela é isenta. Mas a retirada de caixa, tome cuidado. Dependendo do jeito que for feito, se não for feito do jeito certo, vai incidir imposto. Não, mas aí o dono da empresa ignorante, né, no sentido de falar, o dinheiro é meu, faço o que eu bem quiser, e fala, não, eu não vou retirar prolabore para pagar imposto, para pagar INSS, imposto de renda, ou também não vou forçar meu contador a fechar meu balanço, minha DR certinho. A escola do meu filho é a minha empresa que paga. Meu carro que eu ando, que eu vou viajar, é a minha empresa que paga.
o carro dos meus filhos é a empresa que paga. A empresa é minha, ela que vai pagar? Qual que é a opinião da Receita sobre isso aí? Bonito, hein? Prolabore tudo. Gente, A Receita automaticamente transforma isso em Prolabore. exatamente. Não é gesto feio, não, mas a Receita vai fazer isso aqui contigo, ó. Fazer igual eu costumo fazer para meus filhos. É. Quando a mãe tá metendo fumo, eu viro assim para eles, assim, ó. Você viu quando você quer olhar para alguém que tá tomando uma banca, você fala, tomou, bobão? Exatamente isso que a Receita fala. Por quê? Há uma separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Para quem gosta do Sebrae, eles falam muito, né? Bolso do dono é uma coisa, caixa da empresa é outra. Então, tenho sempre essa visão. Não é porque a empresa... O Luciano Hang, o proprietário da Havan, ele fala muita coisa assim. O pessoal, mas você é bilionário, você é milionário. Eu não, minha empresa é. Então, a empresa é um ser humaninho à parte, né? Uma pessoa jurídica. Você, pessoa física, se você quer ter, obviamente, usufruir, né, do que a sua empresa está dando, você está certíssimo, tá? Se a sua empresa está dando dinheiro, vai curtir a vida, vai gastar, vai ter o carrão que você sempre sonhou, mas faz as coisas certas, né? Faça de um jeito correto. Como Tem diz regra para tudo, né? tem aquele ditado, né? Empresa rica, patrão pobre, né? Exatamente, gente. E pensem sempre o seguinte, ó, coerência de vida, tá? Não é porque a tua empresa está voando a voo de cruzeiro, se Deus quiser, aí há anos, você precisa também viver desse mesmo formato sem dar bênção a quem é de direito, né? Existem casos, muitos casos, a gente comprovar para o empresário, meu amigo, é só adequar. É só você começar a pedir benção para sua contabilidade, né? Ô, contador, faz uma prévia do meu lucro aí, sei lá, a cada 3 meses, né? Isso, tem que ver se é possível, como é que tá na contabilidade. Eu já vi casos, isso é caso de autuação, viu, gente? Da empresa está distribuindo lucro e não está pagando imposto. Está pagando imposto. Ou não está pagando imposto. Isso, né? Não, falei o contrário. Ou da empresa distribuindo lucro e está dando prejuízo na DRE. Você que é contador, Carlos, me explica esse milagre enquanto eu vou pôr mais um café para a gente. Vai lá. É o seguinte, ó. Você viu que eu deixei a bomba para você, né? É um tato que a gente tem que ter, porque muitas vezes isso acaba assustando o cliente. Por quê? O cliente, ele quer gastar. Ele não tem jeito. Ele quer pegar ali o dinheiro, ele viu a empresa dele faturando e ele acha que, faturou é dinheiro no caixa. Não é dinheiro no caixa. Você tem o custo operacional, tem o custo de produção, tem os impostos a recolher, tem todo um trâmite que é sempre feito. Fazemos o CMV da mercadoria, todo o processo lá da contabilidade, para depois apurar para ver se teve lucro ou não. E aí, apurando esse processo, fazendo esse processo todo e verificando que tem lucro, aí a gente pode chegar nele e falar, olha, tem uma parte ali, está sobrando, tem um caixa ali e tudo mais, mas temos que lançar as previsões, né? Que se o cara quer fazer isso durante o período ali, quando eu falo período é no meio do ano, né? Se a pessoa quer fazer esse processo ali durante o período ali no meio do ano, precisa ser levantado as provisões. E as provisões, quando eu falo provisões, são provisões que têm futuras, tais como 13º, possivelmente uma férias, uma provisão de rescisão e tudo mais. Então tem que ser feita isso, tudo uma provisão ali, para poder retirar desse valor que sobrou de lucro ali, que teoricamente seria o lucro, mas não é ainda. Feito todas essas provisões, viu ainda, sobrou dinheiro, aí falou, esse daqui, lá no final do ano, eu vou poder distribuir ele para você. Aí o cara fala, não, eu não vou esperar o final do ano, eu quero usar agora. Tá bom. Na prática, faz-se uma retirada de caixa ou faz um contrato ali entre a empresa de um empréstimo da empresa emprestando dinheiro para o sócio. Isso é permitido. A empresa vai fazer um empréstimo para o sócio pega aquele dinheiro e aí lá no final do ano, na hora que for fazer a distribuição, faz o encontro de contas e baixa esse empréstimo aí. Mas tem que tomar muito cuidado porque a nossa legislação ela é bem rigorosa nessa questão de empréstimos. Tem que ter todo o processo de mútuo corretamente, que senão o cara cai e aí... Vira simulação, né? É fraude, né? Por uma ideia de boa prática, pessoal, dentro das regras de apuração de imposto, agora falando como pessoa jurídica, tá? Você pode fazer ali a sua apuração mensal, trimestral ou até anual, tá? Se você manter a boa ordem da contabilidade, eu vou falar isso em opinião de auditor da Receita, tá? Que eu já conversei com alguns. Faz sua retirada a cada 3 meses, porque criando, você está fechando seu impostinho a cada 3 meses, você tem que ter ali uma métrica de demonstração de resultado fechada. Sim. Mas o Carlos falou de um ponto aqui, vamos sair um pouquinho da seara do cruzamento de dados, mas quando você fechar lá, na continha final lá, tem um lucro de 100 mil reais, não tira 100 mil da tua empresa, né? Se o seu gasto necessário para aquele momento é 50 mil, faz o que a gente chama de reserva, né? Pega esse dinheiro, devolve para dentro da sua como uma reserva de emergência, enfim, faz um investimento que você começa a monetizar, não é um termo da modinha agora, você começa a utilizar isso a favor da tua empresa, tá?
Só uma dica no 0800, que eu não sou consultor financeiro, né? Então deixa eu parar por aqui, antes que eu falo bobagem. Não, mas você está certo, corretíssimo isso aí. É reaplicação no investimento, fazer o investimento num produto que é a empresa, né? Que é seu e que vai te dar retorno. Até mesmo porque a gente já sabe que vida de empresário no Brasil é que nem andar em estrada de terra, né? Você cata um buraco fácil ali, um funcionário seu chega, te pede uma demissão, ou você quer fazer um desligamento, a pessoa tem 10 anos de casa, uma rescisão, né? É muito caro, ou Deus me livre, dá uma chuva, molha um servidor, você precisa ir lá e consertar alguma coisa. Então, como é que é? Chazinho da vovó e precaução não fizeram mal para ninguém, né? Então... Vocês vão ver que eu mudo os dizer antigo tudo. Tô parecendo um Chapolin Colorado, tá? Tô parecendo um Chapolin. Tô parecendo um Chapolin, né? Eu tô com a blusa, até né? de vermelhinho hoje. Exatamente, só faltou as anteninhas. Mas, Carlos, a gente tá falando muito da vida da pessoa física, né? E entre empresas? O cara fala, opa, peraí, esse problema é da pessoa física, deixa eu pejotizar essa birosca toda aqui, esse trem, como bom mineiro que sou, deixa eu meter um monte de pessoa jurídica aqui. Como é que funciona os cruzamentos de dados entre empresas? Não muda quase nada, praticamente. Fica pior. Né? Eu queria falar, não, mas fica pior. Só tá? fica um pouco pior. Quando é a empresa, o processo passa a ser mais rigoroso. As declarações são tempestivas, né? Elas têm datas certas, máxima, né? Data máxima a ser transmitida. O controle também tem que ser maior. E assim, não adianta você falar que você foi lá, comprou um copo d'água para você tomar e falar que é despesa da empresa. Muitas vezes o pessoal vai, faz a compra do mês, né? Paga a escola, igual você comentou, financiou um carro e joga tudo lá na conta da empresa. Aí depois passa para a contabilidade. Mas o empresário vai falar, mas a empresa tem filho, eu sou dono do filho. Não tem como a contabilidade lançar isso. A contabilidade não vai fazer isso aí. O que é o máximo que a contabilidade pode fazer? É retirada de sócio. Fazer lá adiantamento de sócio, retirada de sócios, e isso é prolabora. O que ela simplesmente faz assim. Quando eu comecei a ter escritório, eu lembro que eu tinha um médico muito amigo nosso que ele mandava até a nota da compra da TV da casa nova dele. Ele falava, não, põe aí. Eu falava, doutor, seu irmão disse que para mim eu faço literalmente isso aqui. Ó. O caminho do seu imposto não tá aqui, né? Eu pego isso aqui e faço assim. Ó. Às vezes o senhor nem sabe, né? Mas o senhor pensa que eu brincava assim, doutor, você não precisa tentar enganar a sua contabilidade, a gente está aqui para te ajudar, muito pelo contrário, né? E aí eu falava, não, mas isso aqui é para minha casa, é para eu descansar minha cabeça, seu doutor. A praticidade da tua cabeça não é a praticidade da lei, né? Uma coisa não descasa com a outra. Mas se a gente for parar para pensar, a operação entre pessoas jurídicas, então vamos colocar aqui que o cidadão tenha lá, sei lá, 3 empresas, né? Uma prestadora de serviço, uma indústria e uma revenda. Quando ele mistura dinheiro de uma com a outra, o que a Receita pode interpretar? Vira bagunça, né? Não só na contabilidade, mas aí a Receita começa os lastros, né? O cara compra na pessoa no comércio, aí ele vende pelo CNPJ da indústria, aí compra tudo em um CNPJ só, porque aquele CNPJ tem um cadastro mais antigo e com o fornecedor, e isso facilita a vida dele de comprar, ele tem uns descontos maiores, ele concentra toda a compra naquele CNPJ ali. Aí na hora que você vai ver, aquele CNPJ está com compras até o talo. Tá gigante o número lá de compras. E não tem venda. Que beleza. E aí a outra empresa dele tá lá vendendo a torta e a direita, vendendo mundos e fundos lá. Mas não tem pé de fruta chamado estoque? O cara vai lá, joga uma sementinha, o estoque nasce. O que acontece? Muitas vezes a contabilidade não tem muito o que fazer nessa questão. Mandar uma cartinha pro cliente e falar, meu amigo, abre o olho. A gente só notifica, fala, ó, eu vou notificar amigavelmente, eu, Carlos, ou eu, contador, vou notificar você amigavelmente, que em breve você vai receber uma notificação da Cefaz, que a sua empresa tem um estoque gigante e não tem saída. Em compensação, a sua outra empresa tem uma venda enorme, mas não tem nada de entrada. Da onde que está sendo feita essas notas? Então, nós sabemos que uma compra, a outra vende. Porém, eu não posso transferir o estoque de uma para outra sem pagar imposto. Elas não são filiais para a gente fazer essa tramitação. A não ser em casos específicos, né? Tem casos específicos, depois a gente tem que bater um papo sobre aquela SPR que você falou lá. Sim. Tem casos específicos que é permitida essa transferência de estoque entre uma empresa e outra. Mas são casos específicos.
Caso contrário, fez ali, o contador, muitas vezes tem aqueles escritórios que o cliente força também, né? Tem que analisar isso, que o cliente Aí sabe como força. é que o mercado é? O cliente chega e fala assim, quero baixar minha alíquota. Estou pagando muito imposto. O que você consegue fazer? Aí o contador fala, abre outro CNPJ. Aí esse aqui que está lá na frente, lá faturando lá com alíquota de 12%, 13%, a gente abre outro CNPJ, e esse outro CNPJ, você começa a faturar nele, Sua alíquota vai e começar aí em essa 4, alíquota 5, cai e 6. tal. Só que essas coisas, elas têm prazo, né? Elas duram um pouco. Você começa a faturar no outro CNPJ, vai baixar a alíquota ali, e ao mesmo tempo você está criando um grupo econômico, né? Você falou a palavrinha que eu ia levantar a lebre agora. Ao mesmo tempo você Grupo está criando um grupo econômico, se a Receita Federal entender que isso é uma forma de você escapar de tributos, ela pode vincular os dois CNPJs, desenquadrar o do Simples Nacional, porque muitas vezes eles fazem isso porque eles estão no Simples Nacional. Sim. Não quer Aí desenquadrar? desenquadra elas do Simples Nacional e manda retroagir tudo lá no lucro presumido. Né? Fala, ó, retroage desde a época que você vem fazendo isso. E muitas vezes retroage na data de abertura do segundo CNPJ. E aí... Eu vou dar uma dica pro pessoal. Primeira coisa, compra um vidrinho de dipirona, porque a dor de cabeça é pesada. Em segundo momento, liga pra CAF, pra Tex Senior, que a gente tenta remediar, tá? A gente não é dipirona, mas Não. tenta remediar. Volto a falar, não faço milagre. Eu acho que vou adequar essa frase. No logo da empresa de eficiência tributária, eu vou pôr embaixo, entre aspas, não fazemos milagre. Não fazemos milagre. Pessoal, se vocês for pensar, o Carlos usou o termo que eu trouxe aqui à tona, o termo chamado grupo econômico, né? Agora vou estar falando um tom mais sério. Não que eu seja um palhaço, né? Mas chega de fazer piadinha. O que é grupo econômico? Imagina o seguinte, você tem 4 empresas dentro de uma mesma família, em que as 4 vendem e o dinheiro vai para um único caixa. E essa única empresa paga a conta de todo mundo. Paga a função. Então vamos colocar CNPJ de 1 a 4, né? A 4 é que fica com o dinheiro no caixa. Ela paga a folha de pagamento da 1, da 3, ela paga a compra do carro da número 2 e assim por diante. O que a Receita pensa disso aqui? Opa, peraí, eu tenho uma ganhando dinheiro, às vezes até pagando um pouquinho de imposto. Essas outras 3 aqui ou não pagam imposto, não tem coerência de dados. Para quem sabe fazer sopão, ela fala, vamos pegar todos os ingredientes, jogar dentro de uma panela só e vai virar uma sopa só, um molho só, né? Isso é o tal do grupo econômico. O que é a grande coisa pesada disso aí? Grupo econômico, existem crimes de seara tributária, existe crime de seara civil, enfim, aí não vamos entrar no juridiquês, não. Isso aí o fisco vai fazer uma notificação, né? Falar para as autoridades, falar, meu amigo, dá uma olhadinha nesse cidadão aqui, porque além de estar dando golpe no imposto, ele está cometendo alguns outros tipos de crime, tá? Vou até dizer, eu não vou entrar na seara de tudo o que é, senão a gente vai ficar meia hora aqui falando de juridiquês e não é o nosso papel aqui. Então, se você tem essa prática, não é que seja errado você ter várias empresas. A empresa nasceu para ter dinheiro em caixa, faturar, pagar conta e dar lucro. Bem isso aí. Perfeito. Então, tem 4 empresas, se elas têm essa coerência, a única coisa que você pode particionar entre várias empresas é a parte administrativa, tá? Isso aí tem resposta de consulta da Receita, tá na lei, não vou lembrar o nome da lei, mas enfim, tá na legislação federal. Eu tenho 4 empresas, eu não preciso contratar um contador para cada uma, eu não preciso contratar um gerente para cada um administrativo, um tributário, né? Você pode ter ali um cluster, né? Uma reunião. Falei bonito em cluster. Eu tô vendo, está diferente. Falei bonito agora. Você pode reunir todas essas coisas num único aparato administrativo, né? Até mesmo porque é uma mão de obra um pouquinho mais cara, e elas prestar serviço para as outras. Mas é óbvio que tem que ter contrato, enfim. Tem que existir a ideia de remuneração dessa estrutura. É igual a gente falou no começo. Jeito tem quase para tudo, só não tem jeito para a morte, como diz os mais antigos. Depende. Eles dizeram, eu falei certo agora, só não tem jeito para a morte. Mas quer fazer alguma coisa, a gente traz para o contador. O contador não é o dedo duro da Receita, não, né? Eu tenho um amigo meu que ele até foi do CRC lá, do Paraná, que fala, o contador é o confessador geral da União, né? Tem o procurador-geral da União, o contador é o confessador geral da União. Porque é o papel dele declarar, viu, gente? Quando você contrata lá um contador, você não tem o tamanho da responsabilidade que o cara tem de todo santo mês entregar a tua capivara pro fisco. E não é por maldade, é o papel dele. Então é isso que significa CGU? Isso, Procuradoria Geral da União. E tem o Entregador Geral da União, o Confessador Geral da União. Então, se a gente for parar para pensar, o CGU, né? CGU. Agora que eu entendi a piada. Gente, quando tá frio, a gente tem um certo delay quando tá meio frio, tá? Então, vocês acabaram de notar isso aqui na prática. E aí, quando o seu contador entrega isso aí, minha amiga, tá fazendo. Uma que você paga ele para isso, tá, gente? Você não paga contador para ir lá tomar café ou para ele ser seu psicólogo. Você paga contador para permanecer a sua empresa coerente perante o fisco. E se ele está fazendo isso a contento, entregando tudo da forma certa, vai me desculpar, uma hora a tua casa vai cair, se não adianta você culpar o coitado do Carlos, o coitado do contador, não, porque vai chegar uma hora só que... dor de cabeça isso.
Eu queria falar um negócio, eu queria fazer uma definição, que a gente falou bastante aqui da questão de prolabore, mas muitas vezes eu recebo as ligações ou mensagem dos clientes falando assim, faz meu salário aí, aumenta meu salário. Então, eu vou pôr uma definição do prolabore, porque a gente fala essa palavra sempre, prolabore aqui, e o pessoal às vezes se pergunta do que eles estão falando, né? Prolabore. Prolabore, gente, nada mais é do que o salário do patrão, ou seja, o proprietário da empresa, se ele desenvolve alguma atividade dentro da empresa, ele não é só aquele cara que é o investidor, que só espera o lucro, mas ele trabalha, ou ele ocupa um cargo como gerente, ou comprador, ou comercial, ou financeiro, seja lá qual for, o salário que ele retira da empresa mensal é chamado, na definição, é prolabore. Prolabore. Então, muitas vezes o português nosso, às vezes, acaba tropeçando aí fala prolabório, né? Salário, não é prolabore. Que vem de labor, do Do grego. labor, Hoje exato. a gente está extremamente E aí o culto, né? prolabore, ele incide INSS e imposto de renda. Ele não incide FGTS. Não. O patrão Não ou o tem, proprietário, ele não tem fundo de garantia porque ele trabalha dentro da empresa lá. Ele não tem esse benefício. Esse benefício é apenas para funcionários. Né? Então, colocando em miúdos, salário é do teu funcionário, prolabore é do dono da Prolabore empresa. é dono da empresa. E aí, se você ganha um salário prolabore alto, hoje eu tô batendo direto nesse microfone aqui, né? A briga hoje tá boa aí, cara. Tá, eu vou sair no tapa. Se tem um salário alto, então vai incidir imposto de renda. E aí o imposto de renda vai lá no papelzinho do Olerite, lá do Prolabore. Exatamente. Essas definições, pessoal, eu vejo muito assim, sei lá, vou dar o exemplo não vou falar nome, mas o cidadão que é dono de uma oficina, que é até amigo da família. Alex, eu tenho que entender de motor, de Toyota, de GM, de Honda. Por que eu tenho que entender da minha empresa, né? Uma que, toda vez que a gente dá palestra, a gente brinca, né? Desceu pro play tem que saber brincar, né? Tornou-se empresário, isso é inerente à sua atividade. Eu sempre falo, né? Ser empresário é inerente a pagar imposto e saber tocar. Mas se você tem dúvida, existe um órgão chamado Sebrae que você paga para manter ele, tá? Sebrae não é de graça, nós contribuintes pagamos para manter o sistema S como um todo. Eles têm tanto cursinho de beabá, que pra gente é beabá, porque felizmente a gente tá nisso aqui todo santo dia, né? Além de ser empresário, a gente trabalha com esse tipo de consultoria. Mas procure o Sebrae, né? O Sebrae tem uns cursinhos tão legais de formatação de fluxo de caixa, separação, acho que um desses chama até diferença entre bolsa e caixa, não me recordo se o nome comercial deles, entre aspas, é assim. Então procura o Sebrae, faz um cursinho, né? Às vezes Precisa, você consegue, né? você consegue controlar a tua empresa, cara. Eu sou escravo de Excel, viu, gente? Eu sou da velha guarda. Mas você consegue, às vezes, controlar a tua empresa com 2 planilhas de Excel, entrada, saída. Fluxo de caixa, né? Exatamente. E vai ser até tema de um outro podcast nosso, mas vamos falar um pouquinho sobre coerência entre o que você declara para o banco. Chegou o gerente do banco, ó, eu ganho, na empresa fatura 300 pau aqui por mês. Me libera um cartãozão de 100 mil, mas quando chega lá a sua declaração, tá lá 50 mil por mês, 40 mil. Né? A turma não tem ideia de como que essa coerência entre fiscal, que a gente chama, né, que é a nota, e movimentação financeira, o tanto que isso ajuda, né? Ontem eu estava falando com o proprietário de uma clínica em Uberaba, ele falou: Alex, depois que eu saí do lado escuro da força, do lado negro da força e vim para o lado da luz, eu comecei a ter coerência, né, com a consultoria tributária, não foi a gente, mas eu vi o trabalho do pessoal muito bem feito. Falou, meu cartão era de 20 mil, um cartão excelente. Quando eu comecei a entregar minha vida tributária junto com a financeira, no estalar de dedo foi para 70 mil. Meu recurso de financiamento aqui, para a gente reformar minha clínica, era 100 e poucos mil reais. Você tem quase 1 milhão de crédito liberado. Por quê, gente? Existe uma coerência de sistema, né? A gente está aqui rezando essa missa na cabeça de vocês, não é para que a gente ganha nada, a gente não é profisco, não, né? Muito pelo contrário, né? Nosso tesão tentar tirar dele. Nosso tesão é fazer a empresa pagar menos imposto ou pegar dinheiro de volta para o contribuinte. Mas você tem que entender que existe tudo isso aí, tem uma certa coerência, né? E existe alguns segmentos, por exemplo, no Brasil. Eu sempre gosto do exemplo do depósito de gás, né? Pegar um depósito de gás com uma consultoria certinha, até 78 milhões de faturamento, o cara paga 2,28 de imposto federal. E ICMS não vai pagar, porque já vem pago da indústria, né? Não quer dizer que ele não esteja pagando, né? Isso já está dentro do preço do produto. Mas na atividade final do cara, o que é para o empresário brasileiro pagar 2,28? Né? Mais o adicional do IR, vamos subir isso para uns 3,5, né? Que tem nego pagando 13%, 12%. Exatamente. E você vai parar para pensar, gente, se alguém estiver pagando esse valor, você pega o nosso Instagram aqui e chama a gente, tá? Vai ser um prazer fazer a recuperação disso aí para vocês. Então, existem segmentos no Brasil que tem uma carga tributária mais
mais tranquila, vamos dizer assim, né? Sim. Ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas quando a gente volta a brincar, tornou-se empresário, meu amigo, você vai ter que pagar imposto. Ou se a conta chegar um dia, a receita te quebra, né? Chegar a pegar. Vai pegar, vai dar um beijinho na nuca. Acho que vai te dar, em vez de beijinho na nuca, alguém lembra do famoso pedala, Robin? Que é um tapa ali no... que a gente chama do pé da orelha, né? Mas, ô Carlos, a gente tem... Deixa lá vai eu no juridiquês de novo. A gente tem 3 entes de arrecadação, né? Sim. União, Estado e Prefeitura, né? Isso, que é o município. Esses caras conversam entre si? Sempre. Conversa. Tanto é que chega principalmente... Quer dizer que aquilo que eu contratei de serviço da Prefeitura, a União tá sabendo? Lógico, é a primeira coisa. Meu pai do céu. É até engraçado isso, né, Alex? Porque, tipo assim, muitas vezes o pessoal chega ali em setembro, a gente começa a receber as notificações no portal do ECAC, né? O ECAC é um sistema de comunicação que o contribuinte tem com a Receita Federal. Muitas vezes o pessoal nem conhece esse sistema, né? Mas nós, contadores, sabemos melhor do que ninguém, né? Então, você começa a receber as notificações através do ECAC lá onde está falando que a sua empresa perdeu a condição dela do Simples Nacional. Né? Ou, se a empresa já não é mais do Simples, também recebe a notificação lá de intimação. Né? As intimações. Aí a pessoa já entra, o contador, quando entra nisso aí, vê que tem lá notificação na caixa postal lá, intimação, você já vai se benze todo, meu Deus do céu, lá vai, o que esse cara aprontou? E muitas vezes o que o cara aprontou é que ele não pagou, né? Ou ele não pagou a guia dele do Simples Nacional que foi enviada, ou ele não pagou o INSS dos funcionários, isso da apropriação indébita, não pode ficar sem pagar. Crimezinho, né? Ou ele não pagou o imposto de renda, que aí o ano seguinte o cara não vai restituir, meu Deus do céu. Aí os caras ficam ligando pro escritório de contabilidade. Liga pro escritório de contabilidade que o escritório resolve. O cara não paga e ainda joga a bucha pra cima do escritório. Aí você vai ver que não pagou. Ou o cara não pagou as taxas municipais. Essa é a pior. Porque muitas vezes você, com o Estado e com a União, você vai lá, faz o parcelamento e resolve e manda o pagamento. Porém, o município, você tem que procurar a secretaria responsável lá na prefeitura para ver o que foi que aconteceu, se foi algum ISS que o município deixou de recolher com você, se foi alguma coisa de taxa municipal ou algo do gênero, né? Então, tem que ver lá o que foi que aconteceu, que desenquadrou. Meu pai do céu. E se a gente for parar para pensar, eu já cheguei a ter um cliente que ele era um exportador de soja, né? Ele movimentou numa conta, gente, eu volto a dizer, se você movimentou na conta, o dinheiro, a Receita já sabe, tá? Ele movimentou numa compra com transação de soja, 78 milhões de reais. No comecinho, quando chega perto de entregar o imposto da pessoa jurídica, a ECF/ECD, né? ECD são os livros, a Receita manda eu sei que você fez no verão passado, ela te manda exatamente uma cartinha falando, ó, você movimentou tanto nesse banco, você passou tanto de cartão, você tirou tanto de nota, enfim, gente, ela te entrega pronta, ela fala, eu sei o que você fez. E tinha lá, desgrama lá, conta do Banco Itaú, 78 milhões. Na época, a supervisora do departamento contábil, que eu era sócio no escritório, olhou aqui a valor, eu falei, ela chamava a Alessandra, falei, Ale, estranho, não tem essa movimentação aqui no razão da conta. Ela, mas o cliente não tem nem conta no Itaú. Ela vai ligar para o infeliz, falou fulano. Ele, não, isso é uma conta secreta que eu tenho. Eu faço movimentações por fora. Eu lembro que o nosso escritório era de frente para um parque lá em Ribeirão Preto, né, que tinha visto para uma área de preservação. Eu lembro que eu levantei, eu olhei para a natureza assim, vi os passarinhos, eu falei, gente, eu vou mudar de profissão. Aí eu ligo para ele de novo, dá aquela respirada e falo, ô Zezinho, eu vou falar Zezinho que eu não vou falar o nome do cidadão, né? Cara, conta secreta, 78 milhões, deu vontade de falar, desculpa a palavra, mas essa diz 3 pontinhos, essa conta é onde? É na Suíça, é na casa do 3 pontinhos, e ele falou, não, movimentei, resumo da ópera, nós tivemos que conciliar uma conta contábil, nós não, a coitada da Alessandra, né? A lei teve que conciliar uma conta contábil de muita movimentação em 2, 3 meses. Né? E mesmo assim tinha lá a entrada de dinheiro. Ele falou, não, esse aqui é um produtor rural que tem aqui da região. Ele me emprestou 5 milhões para comprar soja, já paguei o lucro dele. Você tem contrato de mútuo? Igual você falou, não tem.
Fala, cara, na cabeça da Receita, quem é o ser humano que empresta 5 milhões por outro no fio do bigode, né? Pode até existir isso antigamente, né? E aí, no resumo da ópera, é que a multa não foi barata, não. Como diz aquele filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu tinha A uma... Receita Federal fala assim, eu sei o que você fez no ano passado. Não adianta a pessoa falar que, não, eu não fiz. rapaz. Fez. Só falta ter a gravação aqui, ó. Tem Você que ia aqui. colocando a senha lá, passando Você seu... sabe quanto aconteceu esses tempos agora, recente? Não tô falando na casa desses 78 milhões, não, mas valorzinho menor. O cliente movimentava uma conta poupança. Então, gente, conta poupança não é conta invisível, tá? Então, Conta por si só já tá dentro do sistema não financeiro. dá, cara, não dá. O cliente movimentava a conta poupança, mas foi falta de orientação também, né? Mas movimentava lá a conta poupança e ela tinha um movimento ali dos seus 20k, mais ou menos, 20 mil, 20 e poucos mil reais mensais. Aí a Caixa foi lá e fez o comunicado, né? Aquele comunicado que vocês acham que, tipo assim, 2 mil, não mexa só 5 mil, ninguém vai ficar sabendo de nada, não. Pois é, mexe lá, 100 reais por mês. E se não for coerente com a sua renda, e se tiver passando do tributo lá do imposto de renda, eles vão mandar você pagar, tá? Então, tipo, movimentando 28, 26, 25, 20, 22, movimentou. E é uma questão gritante que o provento da poupança ele é isento de imposto de renda, né? Só que a galera quer esconder isso aí do contador, não manda o informativo e... O que chegou para o cliente? Chegou a carta com toda a movimentação mensal, de janeiro a dezembro, o valor total mensal que teve de movimentação. Caramba. A carta da Receita Federal, falando assim, ó, nós já sabemos o que você fez. Agora você entra lá e declara e paga os tributos. A própria Receita já gerou aquela declaração que a Caixa fez, foi o banco, foi a Caixa que fez, aquela declaração que a Caixa fez, a Receita já gerou ali e já tinha o tributo lá para a pessoa pagar. Na hora que a gente entrou, fez a conexão pelo Gov.br, né? Lá no ECAC, já tinha lá, estava até... Aí falou, ó, você tem aqui 20 e tantos mil reais, 23 mil reais mais ou menos aqui de imposto de renda para pagar. Santo amor de Deus. Aí a pessoa falou, parcela aí para mim, né? O que eu faço? Parcela. Eu tô olhando nosso cronômetro e a gente já tá 42 minutos falando de cruzamento de dados. O tempo Cruzamento de dados, você viu? O tempo passa rápido, hein? Vamos fazer um resumão pra galera? Vamos lá, bora lá. Então, começa aí você. Então, vamos lá, eu pego pessoal. beira. Então, vamos lá. O que vocês precisam entender? A primeira coisa, nada que você faça dentro do sistema financeiro, sistema bancário, enfim, qualquer coisa que você faça, que seja digital, o governo já está sabendo, tá? Existem N sistemas de cruzamento de dados. Aquela ideia de, mas é tudo meu, a empresa é minha, o dinheiro é meu, isso é incoerente e ilegal, porque como eu falei para vocês, cada ser humaninho cuida do seu bolso, né? A empresa cuida do caixa e você, proprietário, cuida do teu bolso. Então, não é certo misturar dinheiro de uma com a outra. Tome muito cuidado com transações financeiras que comprei um imóvel aqui por 600 mil, vou declarar meu ganho de capital por 300, tá? Aquela movimentação que o cartório vai informar por 300, se você receber os 300 por fora, pode dar cruzamento de dados também. Então, assim, igual a gente sempre fala no começo, jeito de fazer as coisas certas tem. Traga para sua assessoria, tá com alguma dúvida, existe um negocinho chamado Google, vai até o Sebrae, procura orientação, enfim. Hoje a gente tem uma facilidade na ponta do dedo, existe um negocinho também, existe as IAs hoje em dia, o chat GPT da vida. Gente, a informação existe, tá? Então, se você está incoerente ou não, vai muito da sua, não vou dizer nem da sua índole, né? Da sua capacidade de se auto-enganar e achar que o pessoal não sabe. E qual que é a dica final da visão da contabilidade, meu amigo? Agora, deixa eu pegar um lenço aí que você vai começar a chorar. É simples, se você viu que o negócio parece que está errado, é porque está errado. Se viu que parece que está errado, é porque está errado. Então, já começa por aí. E se está errado, não faz. Não faz porque depois vai dar problema. Se for fazer, procura uma orientação para que a pessoa te explique como que pode ser feito e você pelo menos saiba o tamanho do buraco que você está entrando. Porque, vou falar a verdade, cada um por si, cada um toma as suas decisões e sabe aonde dói, né? E, querendo ou não, no nosso país, o ponto que mais dói no ser humano é o bolso, né? Então, se você tem noção do que vai te ocasionar de pagamento, de tributo e tudo mais, e mesmo assim você quer assumir o risco, beleza, mas pelo menos que você tenha noção
do tamanho que é esse risco que você está assumindo. Para não depois, amanhã, chegar e falar, mas ninguém me falou nada. Né? Porque o que mais tem é as pessoas desentendidas que ninguém fala nada. E, antes da conta apertar no teu bolso, como eu volto a dizer, procura orientação. Orientação. Encerramos mais um capítulo do nosso podcast, nosso café, que as xícaras estão vazias. Mas não dá, né? Dá não, se você ficar enchendo toda hora aqui de café... Se somar aqui, tem 40 anos de escritório, né? Só seu, tá? Porque eu tenho 5 anos só. Fiz 35 esses dias, cara. Caraca, eu tenho 20, então. Cara, tamanho de Deus. Eu sou mentiroso. Meu pai do céu. Não vamos somar a experiência aqui, não. Meu Deus do céu. Vai dar problema. A pessoa vai achar que eu não sou tão jovem. Meu amigo, encerramos mais um capítulo. Vamos convidar o pessoal pro próximo. Próximo a gente vai ter novidades aí, né? A gente está com uma lista de convidados aí. A gente quer trazer para vocês a visão não só do tributário, do direito trabalhista. Já vou dar um spoiler. Nós temos como convidados uma mestra em Direito do Trabalho, a doutora Juliana Martinez. Nós temos um consultor financeiro para você. Quando a gente fala desse negócio de coerência fiscal com financeiro, a gente vai trazer uma pessoa do mercado de crédito para vocês entenderem como que isso, né, mexe lá no seu famoso score e etc. Nós temos um consultor financeiro também. Eu vou trazer um cara da área da tecnologia para falar sobre as IAs e a tecnologia hoje, como funciona, como que é feito, esses cruzamentos de dados por IA, porque hoje o governo usa bastante tecnologia. Então, esses negócios não é por acaso que apareceu, não, tá? Então, a gente convida vocês para ficar ligadinho nos canais do escritório. Aí, os cortes que tiver. Os cortes, enfim, as coisas que for subindo, entrem no canal, sigam. Curte, compartilha. Sigam, por favor. Manda pros amigos, aquele empresário perdido, vai lá, pega ali, envia para ele. Dá uma olhada nisso aqui que esses dois idiotas tá falando aqui. Vê se é verdade. Acho que ele me incluiu entre os idiotas. Eu sou besta, não idiota. Só vê se é verdade isso aqui. Mas eu sou besta de nascença. Você sabe qual que é hoje uma das coisas que o pessoal faz comparativo com a gente lá no escritório? TikTok. O Pink Cérebro. Não, os caras olham lá, vê lá alguém falando alguma besteira no TikTok, vai lá e fala, é verdade, isso tá funcionando. Aí você vai olhar, tem um pontinho de verdade, mas não é toda a verdade, entendeu? Então não acredite tudo que vê pela internet. O que a gente fala aqui é verdade, tá? Tem ponderações e tem, tipo assim, o meu CRC tá em cena, o do Alex também tá no meio aí. Então, se precisar, eu coloco o meu número aí à disposição de vocês. Então, o que a gente fala não é mentira, não. A gente brinca, mas isso é verdade. Se vocês olharem atrás da minha pequena cabecinha aqui, ó, tá o logo do Carlos, tá o meu, tem as redes sociais. Sim. O que a gente quer fazer para vocês, gente, primeiro, é tirar as vestimentas dessa coisa feia chamada tributo no Brasil, que você entenda que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá. E o bicho é chamado leão. E eu preciso, no final, para acabar aqui, da minha parte, tá? Da sua parte você faz do seu meu encerramento. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, que vai estar assistindo esse podcast, para minha prima lá, de Barretos também, Aninha, para os meus filhos, mandar um abraço para eles, e curte o papai aí, e manda para os amiguinhos também. Aí é bom, hein? Meu filho tá em 2 anos, então não vai mandar para ninguém, que eu não deixei mexendo no celular ainda. Dia dos Namorados tá chegando, então deixa eu... Dia dos Namorados, Deixa eu cantar um Elvis Presley aqui, tô brincando, não vou cantar nada, não. Não? Canta? Não, melhor não. Canta. Tô com a garganta um pouquinho ruim. O frio acaba com o meu talento musical. Pessoal, é isso, agradecer, né, óbvio, a toda quem tá atrás dos bastidores aqui, a equipe técnica do pessoal da Qualitar. Valeu. Andréia, obrigado, viu? A Andréia, que é a nossa anfitriã, a amiga. A nossa madrinha, conselheira, madrinha, né? Madrinha, ela que ajudou a gente a lançar isso aqui. Agradecer vocês e, como eu falei no spoiler, nós temos um próximo episódio agora com a mestra em Direito do Trabalho, a doutora Juliana Martinez. E aguardo vocês no canal, sigam, compartilhem. Amor, beijo, te amo, filhote, papai te ama também. E vamos para a próxima. Vamos embora. Abraço. Bora.